Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. Os incidentes e os recursos que estão a destruir o sentido de justiça. Nenhum estatuto de exclusividade de funções transforma uma juíza da relação do Porto numa juíza da relação de Lisboa. Nem permite que uma juíza da relação de Guimarães possa continuar a decidir processos que são da jurisdição da relação de Lisboa. Numa palavra, o que aconteceu foi ilegal. É a segunda vez que falseia o processo da escolha dos juízes. Há 10 anos foi a atribuição manual. Agora é a exclusividade de funções. Da primeira vez, o Conselho Superior da Magistratura tentou encobrir. Desta vez, o Conselho Superior da Magistratura é o autor da manobra. Nos 10 anos que se passaram desde a sua detenção, José Sócrates interpôs pelo menos 52 recursos no Tribunal da Relação ou no Supremo Tribunal de Justiça. Pelo meio, o ex-primeiro-ministro e o seu advogado têm revelado uma enorme eficácia para determinar o ritmo do processo através de requerimentos e outros incidentes processuais. Esta semana, o Tribunal da Relação de Lisboa concluiu que Sócrates tinha ido longe demais. Não é processualmente admissível a transformação de um processo judicial num interminável carrossel de requerimentos, decisões, recursos, em que, sucessivamente, em todos os patamares da decisão judicial, são suscitadas circularmente, sem qualquer fundamento real, lê-se num acórdão contundente do Tribunal. José Sócrates, acrescentam os juízes, encontra-se a protelar de forma manifestamente abusiva e ostensiva a sua submissão a julgamento. A relação entre as garantias de defesa e o abuso que por vezes os advogados e os réus fazem não é um tema novo. Há anos que académicos da área de direito, juízes e procuradores protestam contra os meios que a defesa dispõe para parar o avanço dos julgamentos ou suspender a execução das sentenças transitadas em julgado. Cunha Rodrigues, antigo Procurador-Geral da República, dizia esta semana ao público que o sistema português dá garantias a quem não quer ser julgado num prazo razoável. Ou seja, protege os que são suspeitos de práticas criminais, poupando-os às decisões soberanas dos tribunais. E protege, em especial, os que têm meios financeiros para passar anos a litigar com a secreta esperança de que os processos prescrevam. José Sócrates não foi ainda julgado por se tornar um mestre nas manobras dilatórias, como dizem os juízes, mas também porque, como o próprio recorda, o seu processo se arrastou em conflitos e incidentes dentro do próprio sistema judicial. Mas casos como o do ex-procurador Orlando Figueira, acusado num processo grave de corrupção, são a prova exuberante de que algo vai mal na justiça. Figueira foi condenado com sentença transitada em julgado em dezembro de 2018, mas conseguiu adiar, através de manobras dilatórias, a execução da sua pena até outubro deste ano. Ou seja, quase 6 anos depois. Como é possível que casos assim se repitam? Onde está a origem do problema e a sua solução? Na lei? Na falta de determinação de procuradores e juízes? O que podemos aprender com os códigos de processo civil ou penal de outros países? É para tentar obter respostas a estas e outras questões que convidamos para o episódio de hoje Maria José Fernandes, Procuradora-Geral Adjunta com uma vasta experiência em matéria de direito penal. Este é o P24. O seu dia começa aqui. Viva Maria José Fernandes, muito obrigado por ter vindo ao P24. Há um certo consenso nas magistraturas sobre o excesso de garantias de defesa que permitem a apresentação de intermináveis recursos, requerimentos ou pedidos de esclarecimento. Onde está a principal justificação para este tipo de procedimentos? Na lei? Não me parece, eu creio que a lei é bastante equilibrada, precisará de alguns acertos, de algumas afinações pontuais numa norma ou noutra, ou eventualmente alguma reformulação do teor de algumas normas, mas no geral, o esquema geral é equilibrado. O que me parece, comparando com outros estados onde talvez não haja tanta uma minúcia tão grande relativamente às matérias recorríveis ou às decisões recorríveis, etc. Creio que temos que ter em conta um contexto histórico, o nosso contexto histórico, ou seja, fomos um país de inquisição durante séculos, depois vivemos sob um regime autoritário, onde
a população, o cidadão suspeitava da autoridade, nomeadamente da autoridade judiciária, da autoridade em geral do Estado. E quando entramos na democracia, como é natural e compreensível, o legislador estabeleceu o máximo de garantias possíveis para recuperar a confiança que os cidadãos tinham na autoridade do Estado, nomeadamente na autoridade judiciária. E mesmo em tempos, eu creio que mesmo durante a República, durante os períodos democráticos da Primeira República, talvez o cidadão das classes mais desfavorecidas tivesse a ideia de que o Estado não o protegia ou de que o Estado o poderia prejudicar. E, portanto, toda essa desconfiança não digo que atávica, mas é histórica, digamos, está muito entrosada na nossa sociedade. Contudo, o que está estabelecido nas normas processuais, no conjunto, o direito é um sistema integrado de normas e de princípios gerais, o que está estabelecido não me parece que seja excessivo, parece eventualmente que possa haver interpretações abusivas e utilização abusiva de determinados recursos para protelar processos. Não podemos esquecer, em todo caso, que um processo judicial, seja de natureza penal, seja de natureza civil ou outra, é uma dialética adversarial. Portanto, uma parte ou uma parte na contenda, no litígio, não terá ou terá interesse em protelá-lo, porque eventualmente o seu direito não seja viável, ao passo que outra, que se arroga como direito viável, terá interesse em que se decida rápido. Contudo, o sistema tem absolutamente normas, princípios que permitem obviar toda essa, a uma utilização abusiva. Mas isso pode querer dizer então que, Maria José Fernandes, que os juízes e os procuradores provavelmente, em muitos casos, podem ser demasiado condescendentes com essas práticas abusivas. Mas repare, nós estamos aqui a falar hoje por referência à notícia de um determinado caso judicial sobre o qual naturalmente não nos vamos pronunciar, porque não o conhecemos nem podemos, mas é um caso em que, por aquilo que é noticiado, haverá sucessivos recursos ou reclamações, mas isto não é o que se passa na maior parte dos processos. No geral, eu trabalhei 12 anos num tribunal criminal de grande instância, julgamentos de casos criminais graves. Respondi e interpus recursos e respondi a outros, mesmo recursos intercalares, e nunca vi isto, nunca vi um uso abusivo. Digamos, os recursos que eram interpostos eram absolutamente legítimos e faziam sentido, ou normalmente, e na grande maioria dos casos, eram recursos interpostos das decisões finais. Pronto. Portanto, não podemos tomar este caso concreto que tem sido noticiado como o exemplo da generalidade do que se passa, porque não é isso que se passa. Agora, sim, mas reconhece que há vários casos em que este tipo de práticas ou de práticas dilatórias se repetem vezes provavelmente excessivos, tanto que nós vimos, portanto, não apenas juízes, mas inclusivamente ainda esta semana ao público o ex-procurador-geral Cunha Rodrigues a dizer, portanto, que se um réu quiser protelar até praticamente linear da prescrição, um processo que tem condições para o fazer. Portanto, reconhece que há aqui um problema, mesmo que ele não seja a regra da maioria dos processos. Repare, o que disse o senhor antigo Procurador-Geral, que é uma pessoa, que é um jurista de grande, excelente mérito, é verdade. Se uma das partes quiser, se um arguido quiser, pode empatar o processo com
reclamações, recursos, há uma série de decisões intercalares que vão sendo tomadas. Olha, basta, por exemplo, que alguém seja condenado numa multa, por exemplo, numa multa processual, numa multa por excesso, por um determinado uso abusivo. Pode recorrer dessa decisão. Portanto, e assim sucessivamente, querendo, pode fazê-lo. E há casos em que se fez. Contudo, também me parece, com o devido respeito, que a conjugação do Código normas do Código de Processo Civil que se aplica subsidiariamente ao Código de Processo Penal e até um princípio geral do direito que está no Código Civil no artigo 334, que é a proibição ou a ilegitimidade do exercício de um direito com abuso ou excesso. Diz que é ilegítimo o exercício de um direito quando o titular excede manifestamente os limites impostos pela boa-fé, pelos bons costumes, pelo fim social ou económico desse direito. Claro, isto é uma norma, mas é também um princípio e não se pode abusar do direito. Portanto, o exercício passa a ser abusivo e o sistema tem escapes, tem formas de contornar esse abuso, nomeadamente uma norma no Código de Processo Civil, que é a norma do artigo 670, que permite que o processo ande para a frente e que o recurso, digamos, não empate não vou entrar aqui ou dizer exatamente o teor da norma, porque seria excessivo para os ouvintes, mas é uma norma que permite que o processo prossiga, ou seja, permite obviar perfeitamente a entropia, o entupecimento que seja pretendido com uma utilização abusiva de um recurso. Inclusivamente até, portanto, o juiz pode decretar, portanto, decidir que o advogado de defesa ou o réu, em julgamento, está a desenvolver uma prática de litigância de má-fé. Mas, enfim, nós não temos muitos casos desses nos tribunais portugueses, mesmo quando manifestamente ou supostamente há abusos, portanto, das garantias de defesa. Não é usual no processo penal. No civil, sim, a condenação como litigante de má-fé é mais frequente, existe. No processo penal, não tanto, não é frequente, não me recordo nunca de ver uma condenação por litigância de má-fé. Por exemplo, há uma norma no inquérito, a utilização do inquérito penal, ou melhor, uma denúncia infundada e até abusiva no processo penal que origina um inquérito, quando chega ao fim do inquérito, há uma norma no Código que permite que essa pessoa, o denunciante, seja condenado e até com bastante dureza, porque é uma penalização, uma sanção pecuniária cujo mínimo são 612 euros e pode ir até 2.000 e tal. Eu vi várias, não é o corrente, não é o comum, mas acontece haver quem denuncie falsamente ou quem denuncie sem fundamento. Acontece várias vezes e nunca vi que se fosse requerida, por exemplo, deveria ser requerida pelo Ministério Público ou pelo assistente, a condenação desse denunciante ao abrigo dessa norma. E nunca vi que isso acontecesse. Pode ter acontecido, que eu conheça, não. Nunca ouvi dizer. E, no entanto, é uma norma que está no Código de Processo Penal, é o 277, número 5. Portanto, isto o que quero concluir é que há formas, há normas e há regras para contornar e para obviar usos abusivos. Mas, talvez, com devido respeito dos juízes, mas creio que talvez fosse necessário ser um pouco mais atuante neste aspecto e não ter tanta tibieza ou tanto receio de condenar. Muito obrigado, Maria José Fernandes, pelos seus esclarecimentos. Foi um prazer tê-la aqui connosco. Obrigada, sou eu. Até à próxima. Boa noite.
Let's get the auction underway. On the first cow here, who's got 55, 55, 55, no, 7, 7, 7, 8, 9, 9, 59, 60, 60, 60, 60, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 8, 4, 4 now, 4 now, 5, 5 now, 4, 4, 4 now, half, 64, 4 now, 5, 5, 5, 65, 5 and a half, 5 now, quarter, now, 5, 75 now, 75, 65 now, 75, 75. Em dezembro de 2019, Maurizio Castellan colocou uma banana madura com uma fita gomada numa parede da Art Basel, em Miami. Veio um artista dos Estados Unidos com fome e comeu-a. Desta vez, porém, a obra, com o título comediante, teve melhor sorte. A banana foi comprada de manhã por 35 cêntimos e a peça com a fita cola leiloada à tarde por 5,2 milhões de dólares. Bom, o negócio não se fica por aí. O comprador, um investidor chinês em criptomoedas, teve direito a um manual de instruções para mudar a banana sempre que apetrecer. E assim se concretiza a maravilha da arte contemporânea. Sem a missão e o poder de nos interpelar, de nos causar dúvidas ou até incompreensão ou perplexidade, a arte serviria para quê? O P24 regressa na próxima segunda-feira com uma reflexão e uma entrevista de Amílcar Correia a Vasco Lourenço sobre o 25 de novembro. Tenham um excelente fim de semana. O P24 é um podcast do Público com música original de Ana Marques Maia. A sonoplastia deste episódio é de Nuno Coelho. O Público fica no ouvido.